Mas o que aconteceu no Inteligência Limitada? Então, no Inteligência Limitada foi o seguinte. Uma vez eu fui no Pânico e foi logo depois que tinha acontecido o acidente do Gabriel Diniz. E aí, porra, eu tinha 30 minutos de entrevista, cara. Isso não é nada. Quer dizer, 30 minutos tempo total. De fala mesmo, talvez uns 15 minutos e olhe lá. E aí, né, eu entrei e o cara do Pânico lá, o Emílio. Surita, já chega aí. A primeira pergunta, eu fui lá pra falar de um negócio. A primeira pergunta que ele fala é: porra, foi Santos Dumont ou os irmãos Wright que construíram o avião? Falei, porra, já começa com o pé nos peitos, né? Tipo, a maior polêmica da aviação. Resolve agora. E aí, no meio, ele fala assim, porra, como é que foi o acidente? Mas eu não sabia ainda, porque não tinha relatório, não tinha nada. Mas foi um avião particular, né? E que não tinha autorização para fazer voo de táxi aéreo nem nada. E aí, uma das perguntas, eu acho que foi uma menina que fez, estava do meu lado, ela pergunta assim, mas por que cai muito mais avião particular do que avião comercial? Puta, essa é uma pergunta muito difícil de fazer. De responder. Eu tenho uma resposta, mais ou menos. Qual é a tua? Fala aí. Porque o comercial, eles lidam com empresas muito gigantescas, eles têm todo um protocolo infinitamente mais rigoroso do que uma empresa familiar que comprou 4 jatos e tá fazendo frete na moda caralho. Não é bem moda caralho, mas... Cancela o Monark. Hoje tu tá blindado. Tá bem não existe cancelar. Corpo fechado, né? Dragão, São Jorge que é padroeiro do... São Judas Não, Tadeu. São Jorge é do Corinthians, né? São Judas Tadeu. Das causas impossíveis. Igual ontem, que a gente foi campeão perdendo. Vocês perderam e foram campeão? O VAR roubou, lá tinha um VAR. VAR roubou o quê, rapaz? Mas peraí, como que vocês perderam e foram campeão? Eu não sei como porque assim, a gente tava... Era uma... pontos corridos, tá ligado? Sei. Então a gente tava em primeiro. E aí com 71 pontos e o Inter em segundo com 69. Se a gente perdesse e o Inter ganhasse, o Inter era campeão. Mas os amigos do Corinthians, salve Corinthians... Bateram no Inter. Não, seguraram o Inter. Então o Inter empatou. E aí ele foi a 70 e a gente tinha 71. E mesmo assim, perdendo, vocês ganhavam. Aí é fácil ganhar, né, caralho? Faz 71 eu vou tirar essa camiseta, pô. Inclusive, cara, eu não quero cortar o papo que tava... Vamos lá. Então, a tua resposta... foi um insert do Flamengo. Eu vou deixar porque foi campeão, então tá valendo. Mas a tua resposta é razoável até, tá? Pra quem não conhece nada. Porque, assim, os regulamentos são muito diferentes entre... a empresa aérea regular comercial, que leva aí no mínimo 100 passageiros por voo, e a empresa, ou um táxi aéreo, ou a aviação particular. Não quer dizer que seja mais ou menos segura. Quer dizer que o regulamento para essas pequenas é mais flexível. Eu gosto de explicar assim agora. Mas na época... eu fiz uma analogia, eu falei, porra, eu tenho pouco tempo para responder isso. Como é que eu vou fazer a tiazinha, que nunca ouviu falar de avião, mas que gosta do Gabriel Diniz, como é que ela vai entender o que eu vou falar aqui de uma maneira simples? E eu fiz uma analogia com ônibus e carro, falando que, pô, se você pegar uma aviação geral, a aviação comercial, seria equivalente a um ônibus. Que a empresa, ela vive de vender passagens e o ônibus tem que cumprir a viagem, senão o cara não ganha dinheiro. E tem que chegar lá, não pode ficar batendo na estrada nem quebrando na estrada. Então, os protocolos de manutenção são seguidos mais à risca. Ao passo que o avião particular, o táxi aéreo não entra nisso porque ele tem um regulamento específico também, mas o avião particular é como se fosse o seu carro. Se você levar para fazer a manutenção num lugar correto, beleza, o teu carro, a chance do teu carro quebrar é muito menor. Se você levar para fazer, eu usei o termo, acho que oficina do Zezinho, aí, pô, um dia o teu carro vai quebrar, porque o cara vai pegar a vela, aí vai estar no manual assim, né? Troque a vela com 10 mil quilômetros, se for o caso. Aí o Zezinho vai tirar e falar, não, essa vela tá boa. Quantas vezes vocês já viram isso? Muitas. Aí vai botar a mesma vela, mas um dia ela vai falhar, porque nada, é mecânico. Porque o protocolo tem uma lógica para existir. Então, aí foi isso no Pânico. Aí os caras cortaram esse trecho e jogaram nos grupos de piloto, falando, o cara desmerecendo a aviação
particular. Ah, mas meu Deus. E aí o que acontece? O meu público não está sabendo disso. Mas eu sou um profissional da aviação. Eu trabalho com pilotos. Com esses cara. Então, aí os caras começam a me questionar assim, fala, porra, por que tu tá desmerecendo a aviação executiva, a aviação particular? E falei, não tô, cara, mas olha esse vídeo aqui que tá rolando nos grupos de piloto. Aí eu falo, pô, mas não é nada disso. Isso aí você está vendo só um trecho, não é isso. E aí oficinas de manutenção falaram, pô, o cara tem maior visibilidade e fica falando mal de oficina de manutenção. Aí depois eu fiz uma live explicando o que eu queria dizer e falando, pô, se a tua oficina faz tudo certo, não se incomoda com o meu comentário. Meu comentário não é para quem faz as coisas certas, é para quem não faz, que leva a um acidente, entendeu? Aí como teve esse negócio todo de mistura de aviação comercial, não sei o que lá, aí um piloto de executiva falou, pô, sabe como é que você podia explicar isso? Você faz assim, ó, pensa num restaurante e pensa na cozinha da sua casa. A comida vai sair do mesmo, vai servir para você comer do mesmo jeito, certo? Você vai comer um prato de comida. Só que no restaurante, ele tem que ser regulado pela Anvisa, porque tem um monte de gente comendo lá. A comida não pode estar estragada, tem vigilância sanitária, tem tudo isso. E tem uma clientela que também cobra. Cobra, paga para aquilo alto. E na tua cozinha, tu tem também que pegar o bife, cozinhar e tudo mais e fazer isso. A diferença é que na cozinha industrial tem um chefe e tem cozinheiros e tem pessoal que vai fazer compra e tem tudo. Então, os processos são divididos. Na aviação executiva, um cara, quando ele vai decolar de um aeroporto para outro, ele tem que saber se naquele outro aeroporto que ele vai pousar, se tem lugar para ele reabastecer, se tem uma vaga de estacionamento. Ele, às vezes, não tem informação meteorológica, ele tem que entrar em contato com alguém de lá para saber como é que tá antes de ir, tem que ver um monte de coisa, tem que ver, fazer o plano de voo. Tudo isso fica a cargo do cara da aviação executiva e particular. Na aviação comercial, essas informações são divididas em vários setores. Tem um cara que cuida só do despacho do avião, meteorologia, peso e balanceamento. Tudo isso chega pronto pro grande cozinheiro, que é o chefe do avião. E aí, o que ele faz? Ele finaliza aquele prato e entrega para o cliente. E finalizar seria fazer um voo de A para B. Entendi. Aí, esse aqui não. Esse ele vai no mercado comprar carne, vai botar o óleo, vai ficar ali... E o patrão dele tá ali querendo a comida ali rapidinho e de repente aparece até mais gente para comer, ele tem que fazer mais bife correndo, entendeu? Mas entrega também o que foi prometido. Se as duas cozinhas estiverem limpas, ninguém vai passar mal. Essa seria a mensagem. Aí, no Vilela, eu contei essa história e eu falei assim, então o piloto da linha aérea comercial é o que finaliza o bife. E aí cortaram só esse trecho, como se o cara só fizesse isso. Entendi. Porra, aí também o vagabundo tá de má vontade. Mas total má vontade. Os caras querem achar uma brecha pra te fuder. Querem. E aí, na verdade, categórico, isso. Cara. Mas e aí eu entendi. Parece, pelo menos. Aí eu tive um insight assim, entendi o mecanismo do negócio. E aí, né, cortaram isso e começaram a espalhar para todo o grupo de piloto. Que o cara tá falando que piloto comercial que a gente só frita bife. E aí começaram a tirar sarro. Aí a Associação Brasileira de Pilotos, a Abrapac, da Aviação Civil, postou no Instagram um bagulho falando, para quem ganha essas faixas, precisa muito respeito, não sei o que lá, e não só... E aí botou a palavra bife. Enquanto esse bagulho tava ali na... Então repercutiu pra caralho então, essa repercutiu. Porra. Aí eu falei, não, mas agora entrou uma associação aí que também embarcou só nesse corte. Pô, vamos ouvir a história toda então? Aí eu fiz um vídeo botando esse texto da Abrapac e contando o que foi. Porque muita gente só assistiu o corte, não assistiu o que eu conto tudo. Entendeu? E aí quando eles ouviram a história toda... Aí, então o cara tá falando outra coisa, ele tá falando de processos. O Vilela ainda fala, essa analogia é boa, entendi agora a diferença entre a aviação comercial e a outra aviação. Aí a Abrapac voltou atrás, editou o texto,
veio no inbox, pediu desculpas. Outras pessoas que ficaram me xingando, cara, falando de escroto. Esse cara é mó escroto e tá acabando com a aviação e não sei o que lá. Caralho, você que tá acabando com a aviação, não é a pandemia, não. Aí também tiveram que pedir desculpas. E assim... Que merda, por cara. besteira, E aí de raiva tu vai virar piloto. Rola rixa piloto e mecânico? Tipo, fora você no seu canal, sendo famoso e o caralho. Hoje em dia, não muito. Mas no passado, existia um pouco disso. Ah, é? Na época que eu trabalhei mesmo na Varig, lá nos anos 80, era muito diferente, cara. Você não via, assim, um piloto chegar para trabalhar, ou um comissário de bordo, vir trabalhar de ônibus, de metrô. Isso não existia. Era um glamour, assim, Pô, essa profissão é um negócio top. Então, todos eles tinham carro, todos eles compravam apartamento. E o pessoal da manutenção era mais a ralé. Era, como é que você chama? Humilde, a burguesia. Burguês e humilde. Membro humilde. Então, membro humilde. Então, a gente era o outro lado lá, ia de ônibus. Se eu sou piloto, meu amigo, tem um cara que eu não ia querer arrumar problema, era com o mecânico do avião como voar. Parando pra pensar, né? Cara, tá maluco. Eu ia querer ser amigo de todos os mecânicos. Eu também, mano. Tá maluco? Quando eu postei o vídeo falando, estão cancelando o Lito, alguma coisa assim, aí teve um cara que comentou assim, falou... Pô, se eu sou piloto, a última pessoa que eu vou querer cancelar é o cara que conserta meu avião. Não, pior que é. Mas lembrando que não é os pilotos unidos que foram contra o Lito. É só um bando de piloto mela cueca que tem um ego frágil e se sente ofendido pelo sucesso alheio. É o que eu falo, tá? A grande maioria, e são muito gente boa, cara. E é um negócio assim, tipo... É uma qualificação muito difícil de obter. Tá? Eu conheço muito de avião. E... Pô, mas você ser mecânico de avião, mano... Você tem que ser um cara que vai controlar a vida das pessoas. Também. Igual o piloto. Porque tem uma... Tipo, exatamente. Se o mecânico falhar, o piloto não vai poder salvar todo mundo, tá ligado? Ele pode tentar pousar o caralho. Mas o piloto... Porra, mecânico, né, cara? E assim, eu aprendi muita coisa com esse negócio de pilotagem. Sabe? Que abre o meu campo para produzir mais conteúdo interessante. Porque como eu também... Uma das minhas qualificações é ser instrutor de fatores humanos em manutenção de aeronaves. Que, na verdade, poderia ser manutenção, poderia ser área operacional de voo. Mas eu estudo sobre como o ser humano erra, porque todo ser humano erra, e como que a gente cria redes de segurança para que esse erro não se transforme num acidente. Então, esse é um dos campos que eu estudo. Isso é legal. E, tipo, eu jamais teria ideia, usando simulador, de algumas coisas que eu tenho agora quando eu tô pilotando sozinho. Entendeu? Eu tô fazendo um voo sozinho e eu tenho algumas percepções que eu não teria usando o simulador, que é que nem ele falou, porra. Caiu o simulador, você dá um restart e vai de novo. Na vida real não é assim. Então, acho que isso engrandece muito. Aí, quando tu fala assim, pô, tu aprendeu alguma coisa? Pra cacete, mas aprendi muito com esse negócio de pilotagem. Então, isso me deixa mais completo para fazer um conteúdo mais legal e para segurança de voo, que é isso que é o meu objetivo final. Curiosidade, quais são os safeguards que dão certo, assim, para erros humanos? Que a gente poderia extrapolar para nossa vida, assim, que você aprendeu? Tem duas coisas muito importantes que é muito feito, principalmente nos Estados Unidos, que são pioneiros nesse estudo. Que eu posso citar aqui. Um deles se chama cultura justa e o outro é o ser humano vai errar. Então, o avião é redundante. Então, a gente tem que criar uma redundância também para o erro humano. Aí eu vou dar um exemplo. Esses aviões que voam cruzando o oceano, eles têm 2 motores, certo? Ele não pode se afastar mais do que um tempo X de um lugar onde ele possa pousar. E esse tempo X tem aumentado cada vez mais. Então, começou com 60 minutos, 120, 208. Hoje você pega os aviões de última geração, o A350 ou o Boeing 787, são 330 minutos longe de um lugar que ele possa pousar. Isso dá 5 horas e meia. Entendi. O que significa? Que ele pode se afastar 5 horas e meia
e perder um motor, por exemplo, e ele vai conseguir pousar em outro lugar sem problema. Então existe a redundância já em todos os sistemas do avião. Mas o que acontece se um ser humano vai mexer num gerador elétrico do motor esquerdo e ele tem um problema na bomba hidráulica do motor direito? Aí você só tem um mecânico. Aí o cara vai aqui, mexe no gerador, aí consertou. Aí ele vai lá e mexe na bomba hidráulica, consertou. Mas será que ele consertou? E se nesse dia esse cara que é o mecânico está divorciando da esposa, tá sabendo que tá perdendo tudo, que tá cheio de problema na cabeça. A mulher levou os discos dele. Levou os discos dele. Aí ele comete um erro aqui nesse motor e comete um erro ali no outro motor também. Pode acontecer isso. Pode. Então, uma das safeguards é essa. Se você tem sistemas semelhantes no avião, o mesmo mecânico não pode trabalhar nos dois. Entendeu? Porque se é para falhar alguma coisa em voo, que falhe um só, nunca outra coisa. Então esse é um dos safeguards. Interessante. Então todo voo leva pelo menos quantos mecânicos? No mínimo 2. No mínimo 2. No mínimo 2. Não vai a bordo não, né? Ah, não vai? Não. Na bordo não vai na hora da manutenção. Isso, na hora da manutenção. Isso é tipo, o avião tá no chão. Se quebrou sistemas semelhantes entre dois motores, você não pode... Isso se chama dual maintenance. A gente tá falando dos motores mesmo, do lado de fora. Não isso, do lado de dentro não tem nada que o cara possa fazer. Também tem sistemas internos, né? Que pode mexer. Mas, tipo, a maioria é do lado de fora. Ou vai estar na barriga do avião, ou vai ser comando de voo. Existe uma lista de sistemas críticos... Não críticos. Lista de sistemas essenciais para um voo ETOPS, que é esse voo que cruza oceanos e fica longe de um lugar para pousar. Qualquer desses sistemas essenciais não pode ser mexido pelo mesmo mecânico na mesma visita. Entendi. Ou seja, no mesmo trânsito do avião. Então, se tiver problemas nesses sistemas, tem que ser 2 mecânicos diferentes para excluir a possibilidade de erro. Então, esse é um safeguard. Legal. O outro é o da cultura justa que eu estava falando. Isso é um negócio muito avançado. O que é? É você não ser cuzão? Mais ou menos. Na verdade, é assim, se entregue sem medo de ser punido. Essa é a cultura justa. É assim, deixa eu pegar um exemplo que não dê problemas. Não é assim, tu tá divorciando da esposa, foi trabalhar e não falou pra ninguém. E aí você abriu uma tampa de óleo lá para colocar óleo no motor e só fechou a tampa de acesso, mas esqueceu a tampinha do óleo aberta. Porque tua cabeça tá em outro lugar. Na hora que tu ia fechar a tampinha, tocou teu telefone e era a sogra ou a mulher te enchendo o saco. Aí tu esqueceu aquilo. Fechou e o avião foi embora. Aí em voo vai dar algum problema, vai dar alguma indicação de que, pô, tô perdendo pressão de óleo lá, então acontece. Aí quando o avião chega num lugar lá, descobre que a tampinha tá errada, tá aberta. Aí o que você que cometeu o erro faz? Empresa, eu cometi uma cagada lá, eu deixei o negócio aberto, porque eu não... Aí existe um formulário, é tudo uma sequência assim, sabe? Você fala, quando foi tua última refeição antes de trabalhar? Quantas horas você trabalhou antes de cometer aquele erro? Quantas horas de sono você teve na semana? Quantas horas você trabalhou na última semana? Tem um monte de informação que você tem que colocar nesse relatório. Mas a essência é o seguinte, fale o que você fez de errado, porque acontece 2 coisas. Primeiro, a gente te protege desde que seja um erro e não uma violação. Violação é diferente, já vou falar de violação. Tá bom. A gente te protege desde que seja um erro e, ao mesmo tempo, a gente está aumentando a segurança, porque sabendo que isso aconteceu com você, a gente pode criar um mecanismo de que outras pessoas que passem pelo mesmo problema simplesmente fale para o chefe, puta, tô divorciando, ó, caralho, então você não vai trabalhar nesse avião aqui, você vai fazer outro tipo de serviço. Então, isso é a cultura justa. Mas a cultura justa não serve para violação. Violação é o seguinte... tu pega um manual de instruções para fazer qualquer coisa no avião. Então tem lá, né? Tire o parafuso A, o B, o C, põe uma saia cor-de-rosa e depois você põe o parafuso E no lugar, beleza?
Beleza, aí tu vai, pô, não vou botar aquela saia cor-de-rosa não, eu não quero passar vergonha. E aí tu pula direto pro E. Aí o que você fez? Uma violação. Porque o documento pede para você botar a saia rosa e você não botou. E aí se der um problema em voo e forem investigar, não adianta você dizer, pô, eu não botei a saia rosa porque... Não, mas não tá escrito que tem que botar? Tem, mas eu não... Não, você cometeu uma violação. Essas violações, elas são feitas... willful, como que é isso em português? De vontade própria. Isso, de vontade própria. Assim. Você sabe do que é certo, mas você escolhe um caminho errado para chegar no mesmo resultado. Isso é uma violação. Aí a violação não tem proteção da cultura justa.